Então, esse dinheiro da bolsa de Jesus, ele vinha da onde? Era dízimo? Em muitos lugares, em muitos púlpitos, muitas denominações, os pregadores, os líderes, só falam em dinheiro, no envelope, no propósito, dá tudo, dá ou desce, né? Para o senhor, qual que é o primeiro sinal? Como identificar um falso profeta? Muito bem, estamos começando mais um vídeo no modelo de podcast. Então talvez isso aqui seja só um ensaio, mas se você está ouvindo, se você está vendo esse vídeo, é porque deu certo. Muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque o assunto de hoje é de extrema importância. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então estamos aqui com o pastor Belarmino Moreira Belo, que é o dono do canal, vocês já conhecem. Ele é co-pastor da igreja Ministério Atos, aqui de Goiânia. Então é com ele que nós vamos hoje falar sobre esses assuntos. Vamos falar sobre igreja, o que é igreja, como a igreja se mantém. Vamos falar sobre os falsos profetas dos últimos tempos, né, que Jesus falou que nos últimos tempos haveria de surgir muitos falsos profetas. E é sobre isso, fica até o final, que você vai ser ricamente abençoado. Então é com o senhor, pastor Belarmino. É um prazer estarmos aqui reunidos, né, falando sobre a igreja, falando sobre o que é a igreja. O pessoal já me conhece do canal, é um canal já conhecido. E é um tema muito urgente, né? Tema muito relevante. Eu acho que é um tema que deve ser debatido, deve ser ouvido, deve se prestar muita atenção a esse tema, deve ser dado muita atenção. E estamos aqui para isso, para contribuir com a nossa opinião. Muito bem. Então, para iniciarmos, pastor Belarmino, o que é igreja? Será que as pessoas dessa geração, podemos dizer, pós-moderna, está entendendo de fato o que é a igreja? Os crentes, aqueles que têm aderido à igreja, eu acho que eles têm entendido de fato o que é a igreja? De certa forma, sim. De certa forma, em sua grande maioria, tem compreendido e tem abraçado o que é a igreja. São poucos os que não têm entendido, que não têm compreendido. Mas o que é a igreja, pastor? Igreja, ela vem da palavra eclésia, agrupamento de pessoas, conjunto de pessoas. A eclésia no Antigo Testamento era uma reunião de pessoas, era onde um envio de pessoas de um determinado reino, por exemplo, enviava uma determinada quantia de pessoas para abrir caminho para que esse reino se estabelecesse. Então dava-se o nome de eclésia a esse ajuntamento de pessoas, que vem ser traduzido como igreja. Que eu já tinha ouvido dizer que igreja significa chamados para fora. É isso? Isso aí. Igreja é chamados para fora. E o senhor disse que na antiguidade já existia esse termo. Como que ele era usado? Era reino? Os reis usavam esse termo? Os reis usavam esse termo, eclésia. Chamados para fora. Era uma comitiva que o governo enviava para um determinado lugar para dar início a uma extensão do reino, mais ou menos isso? Justamente, o senhor está corretamente falando. É uma extensão do reino que era enviada pelo Conselho Maior do Reino, né? Enviado esse grupo de pessoas, esse agrupamento de pessoas, dava-se o nome de eclésia. Muito interessante. Então, igreja, pelo que eu estou entendendo, é isso. O chamado para fora é uma representação de um governo. Justamente, a representação de um governo que é a eclésia, chamados para fora, representando um governo, representando uma autoridade. Jesus usou esse termo. Qual que é a ideia? O que Jesus quis nos ensinar usando esse termo? O termo eclésia? Isso. Jesus quis nos passar a ideia de que ele estava deixando um povo
Eles estavam formando um povo para a mensagem do seu Evangelho, para a pregação do Evangelho, que é as boas novas do reino de Deus. Então Jesus deixou essa ideia de deixar esse povo chamado para fora, essa eclésia, essa formação, esse conjunto de pessoas que formam-se o reino de Deus aqui na terra. Então por isso que Jesus, quando ele estava falando com Pedro, né? Tu és Pedro, né? Mateus 18, é isso? Mateus 16. Mateus capítulo 16. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela é exclusivamente de Jesus. Justamente, a igreja é genuinamente, exclusivamente de Jesus. Então já é um ponto, pessoal, que a gente tem que compreender sobre igreja. Porque às vezes, por falta de entendimento, talvez, a gente encontra algumas pessoas que falam assim, vai lá na minha igreja, ou alguns pastores, né, arrogantes, penso eu, porque se é pastor, provavelmente deve ter estudado e sabe o que significa a igreja, e sabe que é a igreja de Jesus. E alguns dizem, na minha igreja quem manda sou eu. E de fato, isso soa arrogância, porque a igreja ela é exclusiva de Jesus. Exclusivamente de Jesus, com as palavras de Jesus diz a Pedro, quando ele está falando, edificarei a minha igreja. O próprio Jesus está usando a palavra, o provérbio meu, na primeira pessoa, edificarei a minha igreja. Então é Jesus que edifica a igreja, não é um homem que edifica a igreja, não é o pastor em si, não é o povo em si. É o próprio Jesus, o autor da igreja, o autor e consumador da igreja. Muito bem. Estou muito maravilhado de estar aqui com o senhor, tratando com tanta clareza sobre esse assunto. Isso é muito importante para os seguidores do canal. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoada. Pastor Belarmino, como que a igreja, qual que é a forma bíblica, a forma correta da igreja se manter financeiramente? Porque nós vemos hoje na internet muitos canais, muitas pessoas falando mal das igrejas, falando mal do dízimo e tanta coisa. E dízimo é a forma correta da igreja se manter financeiramente? Como funciona isso? O dízimo ele é uma das formas da igreja se manter. Jesus falou sobre dízimo. Jesus ele tinha uma bolsa. O ministério de Jesus era sustentado em sua maioria pelas mulheres. Jesus trazia uma bolsa consigo, um tesoureiro que era Judas. Inclusive, João fala de Judas como um ladrão que te retirava parte desse dinheiro que era doado. Então, esse dinheiro da bolsa de Jesus, ele vinha da onde? Era dízimo? Ele era uma certa forma de dízimo. Então, uma porcentagem em que as mulheres e alguns homens, seguidores de Jesus, entregavam para que fosse mantida o ministério de Jesus aqui na terra, mantida a igreja. Parece que Lucas capítulo 8, né, fala que algumas mulheres elas patrocinavam, né, Isso. o ministério de Jesus. Lá tem o nome de algumas mulheres, depois você dá uma olhadinha, Lucas capítulo 8, se não falo a memória, é isso mesmo? Isso mesmo. Lá tem o nome, é citado o nome de algumas mulheres, tá vendo? Mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Bom, mas então, no Novo Testamento, onde fala de dízimo? Para tirar isso da cabeça de muita gente que acha que dízimo é coisa do Antigo Testamento, mas como que é no Novo Testamento? Tem algum texto que fala sobre dízimo? Temos um texto que fala sobre dízimo. Jesus, quando ele está
tratando com os saduceus sobre a ressurreição. E porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo. E quando Jesus está tratando sobre isso, sobre este assunto, Jesus, ele está no Mateus 23, ele diz a hipocrisia dos fariseus, tratando da hipocrisia dos fariseus, ele diz: hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho, e negligenciam a justiça e a misericórdia de Deus. Vocês deveriam dar o dízimo do endro, do cominho, mas não negligenciar a misericórdia e a bondade de Deus. Então, o próprio Jesus está falando sobre o dar o dízimo. Deveria, deve, quer dizer, é uma obrigação, imposta tanto no Velho quanto inserida no contexto do Novo, por Jesus. Muito bem. Então é isso aí, pastor. Eu até imagino, de fato, aquelas pessoas que vivem brigando, vivem reclamando, falando mal do dízimo, porque na verdade a maioria das pessoas, penso eu, que nem sequer frequenta, participa da igreja, participa de uma igreja, mas vive aos arredores falando mal, né? Porque a igreja ela precisa se manter financeiramente, pagar as suas despesas, e a forma de isso acontecer através das doações, através dos dízimos e ofertas dos seus membros. Se você não é membro de uma igreja, você não precisa ficar preocupado. Justamente, se você não é membro de uma igreja, se você não congrega em uma igreja, não há como você preocupar com o sustento dessa igreja, com o movimento dessa igreja. Isso é uma preocupação interna da igreja. Interna. Toda organização tem os seus mantenedores. E dízimo é a forma da igreja se manter financeiramente. Justamente, a igreja se mantém através dos dízimos, através das ofertas, e isso é bíblico, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No Velho era imposto pela lei, e o dízimo ele vem antes da lei. O dízimo ele surgiu bem antes da lei. Ele surge com Abraão, no capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão vai buscar resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido preso por 5 reis que haviam feito guerra contra os 4 reis de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai resgatá-los. E Abraão resolve dar o dízimo a Melquisedeque, porque ele arrecadou do despojo, que ele arrecadou. Então Abraão ele vem antes da lei, o dízimo ele vem antes da lei. Ele significa fé num projeto, em algo que Deus está abençoando, que Deus está fazendo, algo que Deus está criando, algo que Deus começa a surgir com Abraão. O escritor Hebreus ele deixa isso bem claro quando ele diz que Levi estava nos lombos de Abraão após se pagar os dízimos. Então se pagou para alguém maior do que Abraão. Se pagava-se nos lombos de Abraão, alguém maior do que Abraão. Então o dízimo ele vem antes da lei, ele permeia a lei, e ele vem para o Novo Testamento, na época da graça, porque a graça ela começa com João Batista, que encerra ali o ciclo da lei e o início da graça, com João Batista, o último profeta, porque ele vem pregando o batismo de arrependimento, e ele vem pregando e anunciando o que viria após ele, que seria Jesus, que daria seguimento a essa comitiva toda que começou no Antigo Testamento, com os profetas, com os sacerdotes, com os dízimos, com as ordenanças do dízimo, que começou antes da lei, esteve na lei e permaneceu com Cristo
e prossegue pós-Cristo com a igreja. Muito bem. Porque às vezes as pessoas que estão de fora, elas não sabem do que acontece internamente. Porque além de manter a estrutura, as despesas local da igreja, a igreja também ajuda socialmente os menos favorecidos. A igreja, ela é uma comunidade. É assim que a Bíblia ensina, desde lá de Atos dos Apóstolos, e aí internamente os seus membros são assistidos. Não é verdade, pastor? Isso aí. Porque, por exemplo, a igreja, ela deveria ser custeada pelo Estado, até pelo Estado, porque, por exemplo, ela faz um bem à comunidade em todos os sentidos, em todos os aspectos. A igreja, ela recupera pessoas. Ela faz um trabalho estatal de recuperação de pessoas. É verdade. Certo? De recuperação de elementos que estão desvirtuados pela sociedade. E a igreja, ela tem essa missão de ir lá e redimir essas pessoas, de resgatar essas pessoas. E isso custa, isso traz um custo. É oneroso. É oneroso. Não sai gratuito. E como o senhor falou, deveria ser custeado pelo Estado, porque isso, de uma certa forma, desafoga, né, o Estado quando ela traz os drogados, e esses drogados são recuperados, ela traz os alcoólatras, né, que tinham famílias desestruturadas, família destruída. Aí chega na igreja, ele é acolhido, ele é tratado, ele é socorrido nas suas necessidades e as suas famílias são restauradas. Isso faz um bem para toda a sociedade. Justamente, faz um bem enorme, imenso, o que não é divulgado. Muito se critica muito, mas não se divulga o trabalho que a igreja faz, com casas de recuperação, com ajudas a viúvas, a órfãos, tratamento de dependentes químicos. Que se critica muito a arrecadação, mas não se vê em que é aplicada essa arrecadação. Em casa de recuperações, obra missionária. Obra missionária, evangelística, certo? Espalhada pelo mundo todo. O que seria oneroso para o Estado, a igreja está fazendo essa parte. O cidadão devia achar bom, pelo fato da igreja estar operando nessa parte, porque desafoga o Estado. É uma maneira de estar desafogando o Estado. E a igreja faz esse papel. Muito bem, pastor, mas o problema, onde muitas pessoas questionam, questão da lisura, da transparência, questão do exagero, né? Dos exageros, em muitos lugares, em muitos púlpitos, em muitas denominações, os pregadores, os líderes, só falam em dinheiro, no envelope, no propósito, dá tudo, dá ou desce, né? Mas foi o Marcelo que disse, não pode falar não, né? A questão do exagero. Existe esse exagero, pastor Erivan, mas ele não é globalizado, ele não é geral, não é de todos os ministérios. Existem alguns pseudos profetas, os falsos profetas, principalmente surgiu com o neopentecostalismo, com a entrada do neopentecostalismo na igreja, trouxe esse povo, não em todos, na sua maioria, mas grande parte, com os excessos de venda de óleos, de venda de flores, de lenços ungidos, e visando somente o bolso do fiel, visando somente o bolso e não visando a estruturação da alma, do espírito, da conversão genuína. Por exemplo, você vê em determinados ministérios, não vou citar nomes, não vou dar nomes, mas existem determinados ministérios que eles visam somente bolso. Ministério, o senhor fala, são denominações? Denominações, neopentecostais.
assim como antigamente os romanos, os católicos romanos, traziam as indulgências, hoje os neopentecostais trazem essas indulgências de forma revestida na compra de óleo, na compra de flores, na distribuição de lenço. E isso promove uma aberração, como se todas as igrejas fizessem isso. Mas não são todas as igrejas que promovem isso, certo? Tem muita gente séria no nosso meio, muita gente séria, que trabalha com dízimos e ofertas, prestam conta. O senhor acha que isso deve-se também ao que Jesus disse que nos últimos tempos, parece que ele disse em Mateus capítulo 24, que nos últimos tempos haveria de surgir muitos falsos profetas? Eu acho que esse exagero que o senhor está citando, de denominações que só falam em dinheiro, tem a ver com esse aumento dos falsos profetas nos últimos tempos? Positivo, tem a ver muito. O próprio Jesus já deixou isso bem claro em Mateus 24, como o senhor citou, sobre o aumento dos falsos profetas, dos falsos cristos, que é o que estamos vendo hoje acontecendo na minha sociedade. Para o senhor, qual que é o primeiro sinal? Como identificar um falso profeta? A distorção da palavra de Deus em prol de si mesmo. Quando ele distorce a palavra em prol de si mesmo, em prol de seu ministério, ele já se denomina um falso profeta. Quando ele diz assim, quando ele usa pessoas até para fazer propaganda, eu era isso, eu era aquilo, eu passava por situação tal, mas quando eu encontrei o ministério tal, ele não está divulgando Jesus, está divulgando a si mesmo, ele não está divulgando a palavra de Deus, está divulgando a sua placa como salvador daquela pessoa, como restaurador daquela pessoa, sendo que na verdade não é isso a dinâmica do Evangelho. A dinâmica do Evangelho é um encontro verdadeiro com Cristo, é uma mudança de vista, é uma mudança de vida, não é um encontro com a placa denominacional, porque placa denominacional nunca salvou ninguém e nunca salvará ninguém. Muito bem, então, o primeiro sinal para identificar o falso profeta, quando ele distorce a palavra de Deus para beneficiar a si próprio. A si próprio. O seu próprio ministério e a si próprio. Sua própria denominação. Sua própria denominação. Onde quem faz o milagre sou eu, no caso o falso profeta. Né? Eu não, o falso profeta que fala, né? Isso. Vem pra cá. Justamente, vem pra cá. Tipo assim, vem pra cá, Brasil. É uma das formas de identificar o falso profeta. Onde só eles estão certos, onde milagres só acontecem na igreja deles, no ministério deles. Então, pessoal, é isso aí. Esse bate-papo já está ficando um pouco longo, mas está interessante, né, pastor Belarmino? Isso. E você que nos acompanhou até aqui, até agora, e quer nos ajudar a divulgar, passar para frente esse vídeo, faça sua inscrição nesse canal. Nos ajude a divulgar, para que, se não pudermos, é lógico que seria uma pretensão minha acabar com isso, mas pelo menos ajudar muitas pessoas a se desvincularem disso, desses pseudos profetas, esses pseudos pregadores, que ao invés de ajudar o cristianismo, provocam os escândalos, certo? Então faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que você achou, o que você está achando. Se devemos continuar nessa linha de trazendo essa mensagem clara ao povo, porque há muita gente séria, gente. Muita gente séria, são poucos os que agem dessa forma que eu estou falando. Então há muita gente séria, trabalhando, empenhado, muita gente aí em outros países, perdendo mesmo até a vida, perdendo família, perdendo seus bens, perdendo seus patrimônios, por amor ao Evangelho. Então são poucos os que causam esse desvario todo em minha sociedade, que vem distorcendo a palavra de Deus, os falsos profetas. É isso aí, pessoal. O compromisso aqui do canal Belarmino Moreira
é ministrar, é explicar a palavra de Deus. Não é verdade, pastor? É verdade. Pastor Belamino, foi uma alegria passar esse momento aí com o senhor, esse bate-papo. Muito obrigado. E eu que agradeço, certo? Muito grato pelo poder contribuir com alguma coisa para o reino. Contribuir algo para Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe o senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo.